Programa Imóveis e Finanças de hoje tem o privilégio, a oportunidade de entrevistar Carlos Manato, deputado federal pelo Estado do Espírito Santo, um dos mais renomados deputados que mais tem se destacado a nível nacional no parlamento. Deputado, é um prazer imenso ter o senhor aqui conosco para falar um pouquinho desse ano de 2011, das projeções para 2012, de tudo que o senhor tem realizado à frente do parlamento. O senhor muito bem tem representado o Estado do Espírito Santo. É um prazer ter o senhor aqui conosco e a gente queria iniciar esse debate, iniciar esse bate-papo aqui no programa Imóveis e Finanças, falando de um assunto que foi repercussão a nível nacional, que é a questão dos royalties. O senhor esteve praticamente à frente do campo de batalha, defendendo os interesses do Espírito Santo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para quem acompanha o programa Imóveis e Finanças, como se deu esse embate, essa luta em defesa dos interesses do povo capixaba, em defesa do patrimônio que é o petróleo aqui do nosso litoral. Bom, primeiramente, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês, falando para toda a rede de televisão de vocês, e estar aqui em Guarapari, né, uma cidade que a gente ama, tem uma paixão muito grande, né, e poder falar do nosso trabalho. Essa luta nossa contra a divisão dos royalties, ela começou há mais ou menos 2 anos atrás, quando o presidente Lula mandou um projeto para criar uma empresa e um fundo para preservar esses recursos, porque os recursos do petróleo são finitos. Então, pensou-se em criar uma empresa para gerar e gerir esse dinheiro e um fundo para que possa ser aplicado e esse dinheiro ser usado em algumas áreas, tipo educação, tipo ciências e tecnologia. No meio disso, um oportunista, que eu acho que é um oportunista, o deputado Ibsen Pinheiro, entrou na divisão dos royalties, certo? Não no que é futuro, que é no pré-sal. Ele entrou na divisão do que já existia. A divisão atual. A divisão atual do que já foi licitado, do que já produz, do que já está com um contrato assinado há 20, 30 anos, né? Quis mudar uma regra do jogo. Uma atitude insana, uma atitude que nós não concordamos, ninguém concordou. E a partir daí continuou essa luta. Essa luta se travou em 2010, nós conseguimos também levar adiante em 2011 e conseguimos o veto do presidente Lula, conseguimos uma negociação agora, conseguimos jogar para 2012, criar uma comissão geral. Então nós estamos chegando a um acordo, que eu acho que é o que vai ser nos finalmente, é que o que já está licitado, o que já está no mercado, o petróleo que nós já produzimos e os que já estão licitados, continue do jeito que está. Para o futuro, o pré-sal, que ainda vai ser daqui a 5 anos, 10 anos explorado, esse sim faz uma nova partilha, faz uma nova divisão, né, mais igualitariamente, entendeu? Então, está caminhando, mas muito próximo para agora, no primeiro semestre de 2012, selar esse acordo. Deputado, um ponto muito interessante que o senhor destacou é a questão de o contrato, ele é uma instituição, ele não pode ser quebrado. Então nós já tínhamos um contrato anterior, já tínhamos toda uma estrutura já montada, agora de uma forma talvez, igual o senhor falou, precipitada, talvez até oportunista, querem tirar essa vantagem, agora que o Espírito Santo está se destacando na região sudeste, até a nível nacional. Mas às vezes o telespectador, o estado é pequeno, nossa população é uma população muito pequena, proporcional a São Paulo, a Minas, a Bahia. Então eu acredito que esse trabalho do parlamentar capixaba, o senhor, por exemplo, recentemente pela revista Veja, o senhor ficou em 20º lugar em destaque como um dos parlamentares mais influentes hoje em Brasília. O senhor acredita que a força dos deputados capixabas teve uma grande influência, deram um grande impacto a fazer frente a essa barreira que era o interesse em tirar o nosso royalties? Com certeza. Isso aí houve uma mobilização do Rio de Janeiro, né, com a bancada do Rio de Janeiro, com o governador Sérgio Cabral, o governador Renato Casagrande, os senadores, a bancada nossa toda. Houve uma mobilização muito grande. E no final de 2011 nós conseguimos envolver a população capixaba. A população capixaba, ela entendeu disso também. Entendeu que precisava participar, entendeu? Então isso tudo houve uma grande mobilização e nós conseguimos reverter. E como o governo federal precisa de nós para votar,
né? Nós negociamos a DRU, negociamos algumas coisas de interesse do governo em não mexer com os royalties. A gente continua aqui com a entrevista, o nosso bate-papo com o deputado federal Carlos Manato, do PDT. Deputado, o Espírito Santo nos últimos anos tem crescido muito, tem se destacado a nível nacional, tem crescido na política, na economia, em vários aspectos. A gente tem tomado forma de um estado forte, de um estado que tem tudo para crescer, está crescendo, desenvolvendo muito rápido e muito bem. Deputado, agora, às vezes gera algumas dúvidas. Por exemplo, por que o estado cresce? Porque tem políticos sérios, como o senhor, que estão trabalhando em Brasília, estão representando muito bem o estado. Fala um pouquinho para a gente de que forma a atuação do senhor em Brasília tem contribuído para esse crescimento, para atrair novas empresas, para tornar o Espírito Santo mais competitivo, tornar o Espírito Santo um polo turístico, como o senhor, como deputado e os demais parlamentares, têm influenciado diretamente nesse crescimento do Espírito Santo. Olha, nesse ano de 2011, eu fiz mais de 150 pronunciamentos. Todos eles elogiando e enaltecendo o Espírito Santo. Eu sou o maior defensor do Espírito Santo, né? E nós tivemos uma grande ameaça agora, que foi o ICMS Fundap, que é uma coisa que gera recursos, gera negócio de 5 bilhões de reais. Queriam extinguir isso. Se extingue o ICMS Fundap, nós perderíamos 150 mil empregos diretos, 450 mil empregos indiretos, perderíamos 1 bilhão e 700 de impostos e 5 bilhões de negócios no Espírito Santo. Então, manter o ICMS Fundap foi uma grande vitória da bancada do Estado do Espírito Santo. Aí você vê, estavam todo mundo reclamando do aeroporto. A bancada atuou, conseguiu a ampliação da área de embarque e desembarque. Já está funcionando. É o ideal? Não, tem que sair o novo, mas já vai dar uma folga de uns 3 anos, pelo menos na parte de embarque e desembarque, que pega o usuário. Nós conseguimos a dragagem do porto, está sendo investido quase 400 milhões de reais no Porto de Vitória, na dragagem, na derrocagem, né? Estão fazendo isso para a movimentação de cargas. Agora, no início de janeiro, vai ter a privatização da BR-101. Privatizar é ruim? É. Mas é melhor privatizar e você ter umas estradas, infraestrutura que você consegue passar, do que você ter uma estrada ruim, correndo risco de vida, acidente e trânsito a gargalo. Não tem infraestrutura para escoar a produção. Eu, quando venho para Guarapari, eu só passo pela Rodovia do Sol. Ah, quer passar pela BR? Passa, você não paga pedágio, mas olha o trânsito, olha o risco de vida, olha as carretas, olha tudo. Então, quando você começa a trabalhar essa infraestrutura, você está gerando negócio. Então, a Petrobras veio para cá, agora tem a Cacimbas, né? E isso tudo, o gás, o petróleo, isso tem movimentado. E a bancada participativamente disso. Então, não pode dizer a bancada só trazer recursos de emenda de bancada. Não, tem outros recursos que nós trazemos que é muito mais importante, né? Que foi esses 400 milhões. Ninguém computa para a bancada os 400 milhões nos portos. Ninguém computa os 10 milhões que já chegaram no aeroporto. Ninguém computa os quase 50 milhões nas estradas, o recapeamento da BR que aconteceu. Então isso aí tudo é um trabalho da bancada. Eu acredito que a bancada teve um sucesso nos royalties. A bancada teve um sucesso muito grande no ICMS Fundap, que era um estrago muito maior do que os royalties, muito maior porque pegava os 78 municípios, acabava com o investimento. Só em Vitória 120 milhões, na Serra 70, Vila Velha 50. Acabava os investimentos de recursos próprios desses municípios, acabava, certo? Né? Os royalties do petróleo pega 6, 7 municípios. Né? Pega Kennedy, pega Anchieta, pega um pouco Vitória, São Mateus, né? Mas os royalties, o ICMS Fundap, pega todo mundo, é o 78, é 25% da receita de cada município, né? Então foi uma grande vitória, a ampliação da parte de embarque e desembarque do aeroporto. Deputado, nós tínhamos anteriormente um parlamento que ele era voltado praticamente para criar leis. Hoje a bancada capixaba, os 10 deputados federais, os senadores, eles atuaram diretamente não só em criação de leis, mas eles atuaram propriamente no crescimento do Espírito Santo. Então, às vezes em casa, o eleitor ele fica às vezes na dúvida qual é a função do parlamentar. É só criar leis? É só fazer oposição? É só fazer posição? É só ser base? É ser aliado? Mas o que a gente percebe é que o trabalho que o senhor desenvolveu, os demais deputados também desenvolveram,
ele representou muito mais do que leis. Eles representaram praticamente os próximos 100 anos do Espírito Santo. O deputado federal, ele tem algumas atividades, né? Primeiro, logicamente, que as leis do nosso país é você criar as leis, é você dar condições dessas leis serem executadas e também você tem que preparar o orçamento, fiscalizar o orçamento e ver as oportunidades que aparecem, né? Então essa lei que ia acabar com extinguir o ICMS, Fundap, era uma bomba atômica no meio do Espírito Santo. Eu falo para todo mundo que o royalties era um tiro de canhão e o ICMS Fundap era uma bomba. Se nós não estivéssemos lá atento, né, nós não conseguiríamos reverter isso. Então, às vezes, nós somos obrigados a votar com o governo alguma coisa, né, que não vá prejudicar a população, talvez um segmento, mas em troca de 3,5 milhões de habitantes, em troca de um crescimento do Estado. Deputado, o senhor falou uma palavra aí que me lembrou uma coisa muito interessante. O senhor falou que a gente tem que estar atento. O senhor, a gente acompanha pela mídia, pela TV, nos jornais, nas revistas. Essa atenção que o senhor tem, esse olhar clínico que o senhor tem sobre o Brasil, sobre os problemas do governo, sobre os problemas do Espírito Santo, deu ao senhor uma característica muito interessante de que o eleitor traz uma satisfação muito boa para o eleitor e você é considerado o parlamentar mais assíduo de todas as sessões que ocorrem em Brasília. Isso, fala um pouquinho para a gente agora desse empenho que o senhor tem em estar em todas as sessões, do que o senhor tem apresentado de projeto de lei, o que já é lei. Fala um pouquinho para a gente agora do deputado Carlos Manato. Olha só, é uma característica minha, eu sempre fui muito Caxias, né? Eu sempre fui muito cumpridor da palavra, eu sempre fui cumpridor dos meus compromissos, horário é horário, né? E tem 6 anos que eu não falto a uma sessão deliberativa na Câmara, né? Eu bati todos os recordes que existiam lá, isso já tem desde o primeiro mandato. A última vez que eu faltei foi no primeiro mandato, no dia 27 de setembro de 2005. Tem 6 anos e 3 meses que eu não tenho nenhuma falta, que foi no dia que meu pai morreu. Meu pai morreu, eu peguei o avião, vim a Vitória, voltei, o avião atrasou, eu cheguei, tinha 10 minutos que tinha acabado a sessão. Então, foi um motivo justo, tem 6 anos. Isso, por quê? Porque o eleitor, ele vota para você ficar lá, para você trabalhar. Então, terça, quarta e quinta, não me chamem para nada. Eu não quero ir na Colômbia, eu não quero ir nos Estados Unidos, eu não quero ir na China ver nada, eu não quero vir com Lula, com Dilma, com quem que seja no Espírito Santo. Vamos lá, não venho, não marco compromisso político partidário no Estado, não marco evento. Certo? Eu tenho um compromisso com o povo do Estado do Espírito Santo de dar terça, quarta e quinta em Brasília. Eu estou terça, quarta e quinta em Brasília. Tem sexta, tem sábado, tem domingo, tem segunda, para ficar dentro do Estado do Espírito Santo ou fazer o que quiser. Para viajar, eu tenho um recesso parlamentar. Eu quero que você venha conhecer os Estados Unidos. Vou. Dá para ser no recesso? Eu vou. Se eu estiver aqui na quinta noite e voltar na segunda, eu vou. Tá certo? Senão não vou. Lógico que você posso até vir faltar amanhã, na próxima sessão, pode acontecer, mas se acontecer é por uma coisa que não teve jeito. De força maior. Força maior mesmo que eu não estava. Mas isso é uma característica minha e eu não vou abrir mão. E esse ano nós apresentamos 2 projetos interessantes. Nós apresentamos um projeto que foi elogiado até nível nacional, que foi de combate à corrupção, né? Todas as pessoas que fizerem uma denúncia, né, para um órgão que está sendo, né, um disco de denúncia sobre corrupção, aonde está acontecendo em qualquer poder, em qualquer órgão, né, poder judiciário, legislativo, executivo, prefeitura, governo do estado, governo federal, autarquia, esse dinheiro sendo recuperado, 10% será para pagar o que essa denúncia, a recuperação desse dinheiro é uma forma de combater a corrupção. E apresentei um projeto agora que também é que nós temos observado o índice de acidente de motocicleta muito grande e as pessoas sem carteira, né? Então nós agora, para comprar motocicleta, tem que ter a carteira de motorista, de motocicleta.